Valeu, rapaziada, aí mais um recap insanamente insano, mano. E hoje eu vim trazer aquela obra lá do Doutor, mano, a continuação, tá ligado? Parte 4. Sem muito enrola, só passando aqui pra pedir aquele seu like maroto, deixa aí, tá ligado? Que ajuda. Também comenta alguma coisa aí pra dar engajada, tá ligado? Tipo, sei lá, qual é o iPhone mais bonita pra vocês. Então é só isso mesmo, basicamente. Tamo junto, é nóis e bora pro recap. O Prota se deixa levar pelo momento e acaba escorregando a mão ali pela cintura da Li-Wan. Ela já dá uma olhada sinistra pra ele e manda ele tirar a mão da Rina. E ele fala que pra aquele velho acreditar na palavra dele, ele tinha que tentar fazer alguma coisa que deixasse convincente. E ele pergunta se ela prefere isso ou se casar com aquele grandão pateta. Porque afinal, aquela não seria a última vez que aquele velho ia tentar perturbar eles, né? Então o Prota meio que tá fazendo isso pra que no futuro eles não tentem novamente. Então a garota bota fé ali no protagonista e se aproxima dele pra que a encenação fique um pouquinho mais convincente. Vendo aquela cena, o velho se convence que eles são realmente um casal e decide sair da casa do velho Lee. Assim que o velho Joe sai pela porta, a garota começa a xingar o protagonista. E até dá umas mordidas nele pra ficar esperto. Quando cai a noite, a Li-Wan volta com aquela neurose das peitolas e pergunta pro protagonista se ele realmente consegue aumentar os seios dela. Ele responde que já aumentou até os da filha do presidente, que o dela ia ser moleza. Ela o acha meio exibido por dizer isso, né? Nada a ver, informações necessárias. Então o Prota começa a mexer uma mistura roxa e uma tigela e ela pergunta o que é aquilo. E comenta que tem um cheiro gostoso, mas ele avisa que aquilo não é pra comer. Ele também informa que precisa massagear substância naquela área dela, tá ligado? Ela olha com receio, mas fala que vai fingir que está sendo tocada por um cachorro para ficar menos esquisita. O Prota fica um pouco chateado por ter sido comparado com um cachorro, e avisa que não vai pegar leve com ela por causa desse desaforo aí. Na hora de fazer essa tal massagem, o protagonista fica todo animadinho. Os pensamentos maldosos invadem a cabeça do nosso protagonista, que fica como? Que nem um leão, implacável na caça. Algumas horas se passam e a Li-Wan tá ofegante na cama, e o Prota fala que vai sair para preparar alguns remédios para ela tomar amanhã. Quando sai lá fora, ele desfaz essa pose de durão e dá pra perceber que na verdade ele tava sofrendo pra aguentar tudo aquilo. A real é que ele percebe que aquele corpo é muito mais fraco do que o antigo dele, pois teve muita dificuldade para controlar o desejo ali no momento. Enquanto isso, naquela cidade distante de novo, um jovem avisa seu pai que há boatos de que o fanfarrão está morto. O velho desconfiado pergunta o que aconteceu para ele ter morrido. E o jovem diz que não sabe exatamente, mas que segundo algumas fontes, ele foi morto por bandidos. O jovem comenta que isso acabou os ajudando indiretamente. O senhor diz que um certo tio aí ainda não sabe de nada sobre isso, e pede para que o garoto mantenha isso baixo. O jovem responde que sabe o que fazer, que não vai tomar nenhuma atitude até confirmar pessoalmente que isso é verdade. O velho muda de assunto e pergunta como estão indo as coisas entre ele e a Shingui. Ele também avisa para ter cuidado com aquela mulher. E o garoto responde que essa tal de Shingui é uma mulher diferente das outras. O velho até concorda, mas reforça que para os negócios da família darem certo, é importante que ele transforme ela em sua namorada. O jovem afirma que dará o seu melhor e se retira da sala. Voltando para a casa do velho Lee, o Prota tá mexendo algumas misturas estranhas, quando a Li-Wan já chega gritando ele. Ela chega falando que eles têm que ir embora naquele exato momento. Ele acaba derrubando a substância e reclama que levou mau tempo para prepará-la. Mas ela insiste dizendo que tem uma praga no vilarejo, que o avô dela mandou eles saírem dali agora mesmo. Ele não se convence não, mas ela puxa ele pelo braço e arrasta ele pra fora. Ao chegarem do lado de fora da casa, eles dão de cara com um grupo de homens vestidos de Among Us. E esses avisam que todos devem ir para uma área de quarentena imediatamente. O protagonista fica desconfiado e pergunta por que eles devem confiar naqueles homens. Então os caras são obrigados a mostrar a cartinha Glock adaptada e ele já fica mansinho. A Li-Wan pede para que ele esqueça isso e apenas siga a ordem dos caras, né? Não que ele pudesse fazer muita coisa, né? Era isso ou tomar uns 3 capas. Eles são levados para essa tal área de quarentena, e ela tá lotada de gente quase morta, sério, o povo ali tá parecendo zumbi, velho. O velho Lee enxerga eles de longe e já grita perguntando o que eles estão fazendo ali, já que ele avisou para eles fugirem da casa. Um dos pacientes do hospital avisa o velho Lee para que ele desista, pois desde que a praga começou, em poucas horas todos foram colocados em lockdown, e nenhum deles tem chance de sair daquele lugar. O velho fica angustiado, dizendo que se fosse só ele, estaria tudo bem, já que é velho e não se importa de morrer naquele lugar. Mas sua neta ainda é jovem, tem toda a vida pela frente. A garota tenta consolar ele, dizendo que há vários médicos ali e que tudo no final vai ficar bem. Enquanto isso, nosso protagonista só tá ali observando pela janela e tentando entender que tipo de doença se espalhou pelo vilarejo. Ele comenta que já ouviu falar dos sintomas, mas que ainda não consegue diagnosticá-la. Pensando que precisa dar uma olhada mais de perto para entender melhor o que tá acontecendo, ele avisa que vai sair para investigar um pouco. E a Li-Wan segura ele pelo braço pedindo para que ele não se arrisque, perguntando o que ele poderia fazer se saísse lá fora e acabasse sendo infectado. O velho concorda com a garota e pede para o Prota ficar esperando, pelo menos por agora. O protagonista, no entanto, diz para que eles não se preocupem, pois ele sabe o que está fazendo. E assim ele acaba saindo daquele alojamento, mas logo é parado pelos monitores da área.
Eles perguntam sobre o que ele pensa que tá fazendo, e ele responde que apenas saiu para tomar um pouco de ar. E aproveita para perguntar como tá indo a resolução daquele problema, oferecendo sua ajuda se ela for necessária. Só que o médico responsável por ali é um verdadeiro saco de bosta, e já é mal vacilão com o Prota, dizendo que se nem com tantos cientistas eles conseguiram chegar numa solução, o que ele pensa que é para conseguir, né? E já sem paciência, manda o Tian voltar pro alojamento, pois ali ele só ia atrapalhar os outros. Mas o Prota também não deixa barato, começa a provocar o médico, insinuando que talvez ele não seja a melhor opção para cuidar do caso. Que deixa aquele médico bolado, e logo mete uma carqueirada, afirmando que ele é um profissional formado, ponto final, mandando o Tian voltar antes que a coisa fique mais séria. Mas mesmo assim, ele ainda bate o pé, falando que não vai confiar sua saúde em um profissionalzinho medíocre igual ele, perguntando quem ele pensa que é pra ficar dando ordem nos outros. O médico já se morde de raiva, quase pulando no pescoço do Prota, e chama os seguranças, alegando que o Prota tá tentando espalhar aquela doença. O Tian dá uma debochada da cara daquele médico, mandando ele tomar água pra dar uma relaxada, sabe? E dizendo que ele só tá ali querendo ajudar e que aquele médico só tá atrapalhando as coisas. Nesse exato momento, o homem mais velho chega e pergunta o motivo daquela discussão. E o médico aproveita a oportunidade para dizer que chegou em boa hora, já que aquele garoto ali estava alegando que poderia resolver a crise. O velho surpreso pergunta o que ele tá dizendo, já que aquele mano nem parece um médico. O Tian escuta o nome daquele médico e fala que soa como hipócrita em chinês. Tipo, os nomes em chinês têm um significado e eles acham isso muito importante. E com isso ele brinca que os pais daquele médico eram bem visionários. O Prota então questiona o médico sobre alguma coisa de ervas medicinais, algo que ele não consegue responder. Aproveitando essa brecha, o Prota já começa a zombar da cara do médico, o que deixa ele ainda mais pistola, a ponto de agarrá-lo pela gola da camisa. O protagonista, percebendo que aquilo já foi longe demais, já dá um tapão na mão do médico, falando que ninguém ali entende mais de erva do que ele. Isso pode ser tirado de contexto. O velho, escutando isso, pergunta pro Prota se ele tem conhecimento em medicina chinesa, e o Tian responde que não, apenas é familiarizado com ervas medicinais. O velho, intrigado, comenta que ele é muito modesto para alguém com tantos conhecimentos. Então ele leva o Prota para avaliar a situação de um paciente que está dentro do hospital. Ao observar o paciente, o velho pergunta qual a opinião dele, e o Tian questiona quanto tempo aquele paciente está ali. Aquele médico chatão, ainda querendo falar muito, fala que o Tian é apenas um fanfarrão, mas o Prota, sem paciência, já manda ele calar a boca, dizendo que está fazendo muito barulho. O velho, percebendo a tensão no local, ordena que o médico se cale, e em seguida fornece algumas informações na esperança que o Tian consiga encontrar uma solução. O protagonista afirma que tem uma prescrição, e que só precisa de papel e caneta. Com um ar digno de criado Death Note, ele começa a anotar uns nomes malucos no papel, e por fim entrega a receita ao médico, intitulada Sopa da Extensão da Vida. O velho arregala os olhos e comenta que já ouviu falar esse nome em algum lugar, talvez em um documento antigo, mas nunca teve a chance de ver o conteúdo dele. Então ordena que a prescrição seja colocada em prática imediatamente. Aquele médico ainda desdenha do nome da receita, dizendo que é muito fantasioso, mas nosso protagonista afiado já devolve na lata, dizendo que talvez ele não tenha talento para medicina, mas como protagonista ele de fato tem um dom. Sem perder a chance, ele olha para aquele médico e pergunta se ele tem esposa. E ele fica meio confuso, né? Até porque, do nada. E responde que sim. Então Prota fala pra ele fazer um favor pra ela e pedir o divórcio. O médico fica boladão, perguntando o que ele quer dizer com isso aí. E o Tian, com aquele sorrisinho maroto, pergunta pra ele se os pés dele incham durante a noite e se ele tem dificuldade pra ir no banheiro. Aquele médico fica surpreso, pensando como que ele sabe dessas coisas. E o Prota não acaba por aí, dizendo que ele tem dores de cabeça e que dorme muito mal. E que todas as vezes que ele sonha indo ao banheiro, acaba acordando todo molhado. E o médico fica desacreditado, mano. Como? Quem que contou isso pra ele? O Prota já termina dando aquela cartada final, dizendo que ele tem doenças no rins e dificuldade na ereção. Caramba, o mano tá tudo lascado mesmo, velho. E que baseado nessa condição daquele médico, ele definitivamente não consegue satisfazer sua mulher. Olha só. E termina falando que é por isso que ele deve se divorciar dela. O médico vacilão fica ali como? Obliterado, totalmente humilhado pelo Prota. E todo mundo naquele escritório começa a cochichar da vida do médico. E eu também não culpo eles não. O cara é mó chatão, você acha o bambambam. No final das contas é broxa. Aí eu ouço. Enquanto isso, chega uma enfermeira dizendo que o medicamento está feito. O médico mais experiente pede para que ela sirva aquele paciente imediatamente. E olha a cara do paciente tomando o remédio, mano. Tá parecendo um zumbi de The Walking Dead mesmo. Após algumas horas, o paciente já apresenta resultados muito positivos. Sua cor de pele já voltou ao normal e também não tá com aqueles olhos estatelados. E nisso aquele médico já fica todo apavorado pensando, não é possível que ele realmente conseguiu curar aquela doença. Então ele vira pro nosso Prota e fala que ele realmente é um médico muito habilidoso. E pede para que ele cuide da sua doença, implorando pela sua ajuda e o chamando de Super Dr. Tian. Ele fala que não tem por que esconder a verdade, dizendo que a sua esposa está muito chateada com seu desempenho ali na jogatina de Minecraft. E pede encarecidamente que o Prota o perdoe pelo que aconteceu antes. O Prota olha para essa carinha de pena dele e não pensa nem duas vezes para falar não. Tá louco?
Cara, é mó vacilão. O médico tenta convencer o protagonista, dizendo que vai pagar ele muito bem. Mas o protagonista vira pra ele, dizendo que a culpa dessa doença é apenas de uma vida com costumes mundanos. E termina falando que ele não é um médico, não tem o ímpeto de salvar os outros. Só faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele vira pra aquele médico mais experiente e fala que agora que a praga está resolvida, ele não tem mais o que fazer ali. E o velho olha pra ele admirado, pensando quão incrível aquele jovem era.